Você quer um livro para ler, incentivar seu filho ou aluno a fazer o mesmo, mas não sabe que obras escolher? Hoje nós vamos conhecer livros que falam sobre o poder da criatividade e a história do Brasil. Então vem pensar com a gente no Histórias que Ensinam. Está no ar o Educação. Minha convidada é escritora, mestre em educação, professora de mediação em leitura na UFRJ, Lúcia Fidalgo. Muito bem-vinda, Lúcia. Vamos começar falando um pouquinho da tua vida. Você é escritora, é contadora de histórias. Em que momento da sua vida você fez essa escolha? Então, Dani, eu acho que eu fiz essa escolha... Eu não sei se foi quando eu nasci ou um pouquinho depois. Mas eu falo assim, que eu acho que os meus irmãos, a minha família me ajudou muito, porque eu sou a quinta filha da minha mãe, né? Então eu tenho 4 irmãos mais velhos. E eu queria muito aprender a ler. E porque eu adorava histórias, né? Então eu gostava muito de ouvir histórias. Então eu vivia atrás dele, lê essa história pra mim, conta essa história pra mim. E eles não queriam, né? Porque devia ser um saco. Então um dia a minha irmã, já cansada de me contar, ela me botou de frente pra porta do apartamento onde minha mãe mora até hoje. E é um apartamento antigo, então tem aquela porta abaloada, assim, né? E ela fazia um quadro ali. E ela começou a escrever as letras e foi me ensinando a juntar as letras. E aí eu aprendi a ler com 4 anos. Nossa! Pois é, e eu tinha uma irmã mais velha, 2 anos que eu, né? E ela foi logo para a escola. Eu desejava muito ir para a escola. E a minha mãe até tentou me colocar com 4 anos. Mas era um colégio de freiras e elas disseram, não, ela vai atrapalhar. Porque ela já sabe e vai ser muito além do tempo. Coloca ela na escolinha de reforço. E aí deu mais errado ainda, porque aí eu aprendi mais coisa. E aí as histórias começaram a fazer parte da minha vida durante muito tempo e muito cedo. Você sabe que isso também aconteceu comigo? Onde eu morava, eu via as crianças indo para a escola, tinha uma escola no fim da minha rua. E eu ficava, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. Via todo mundo indo, menos eu. E também tinha 4 anos de idade. E aí acabei, por forçação de barra, entrando com 6 anos de idade. No primeiro ano, né? Na primeira série. Isso. Porque, na verdade, tinha que ter 7 anos. Sim. Mas a minha avó conseguiu encher o tanto saco lá que eu consegui entrar com 6. Porque eu já queria ir para a escola loucamente. Isso é muito legal. E aí, você trouxe um pouco dessas histórias de vida para os teus livros? Sim, esse principalmente. Mostra a capa dele. Esse principalmente, né, que eu escrevi. É com essa que eu vou. Nossa, e é uma história sobre carnaval, né? E essa história aconteceu na minha vida. E eu digo sempre que essa foi a primeira história que eu escrevi, mas não foi o primeiro livro que eu lancei, né? O primeiro livro foi outro. Um livro falando sobre o Pixinguinha, chamado Menino Bom. Mas essa história é a história que eu vivi. Porque é a história de uma menina que ela tem a mãe, os irmãos, e a mãe costurava as fantasias de carnaval. E a menina, o sonho dela era ganhar um desfile de fantasia, né? Um concurso que tinha num clube que ela participava. Mas ela nunca ganhava porque as fantasias não tinham a menor originalidade. E aí um dia ela resolve ela mesma montar a fantasia dela porque ela quer ganhar esse concurso. E ela pensa em ir de urso polar, mas aí ela acha que é muito quente. E ela descobre um anúncio no jornal dizendo assim, precisa-se de um rabo para minha fantasia de diabo. E aí ela... É isso, de diabo que eu vou. E ela acaba ganhando o desfile, tem toda um humor, né? Eu vou mostrar, porque a ilustração é do Ivan Zig e é cheia de humor, né? Uma ilustração que brinca com a história, né? Isso é muito importante para o livro. E essa história, na verdade, eu escrevi porque minha mãe cantava uma marchinha de carnaval que eu adorava, que dizia: minha fantasia de diabo, só falta o rabo, só falta o rabo. Eu vou botar um anúncio no jornal, precisa-se de um rabo para brincar o carnaval, eu vou botar. E aí a gente faz até a referência no final aqui, né? Incrível. A gente faz uma questão histórica, traz a questão histórica da música, do carnaval, das marchinhas. Como eu gosto de marchinha, gente. Eu sou apaixonada. Mas essa eu nunca tinha escutado, não. Pois é, essa era uma marchinha
tinha que eu adorava e a minha mãe cantava. E isso, então, tem tudo a ver com a infância. O escritor, ele traz para o texto um pouco da sua vida, né? E o que ele observa, o que ele escuta. Sim, ele bebe na fonte dos outros, né? Eu acho que tudo é uma releitura. O mundo, ele é uma releitura. A gente está sempre relendo, reescrevendo. E isso não é cópia. Você também fez uma fantasia para você? De verdade? Na vida real? Já fiz várias, mas assim, no carnaval eu obedecia bastante a minha mãe. Eram as fantasias que ela estabelecia. Do que você já se fantasiou? Melindrosa, também, bailarina, fadinha, eram as coisas de menina, assim, de diabo jamais. Só o meu desejo eu pude contar aqui na personagem. Entendi. E o que você acha, quando você escreveu a história, qual foi assim, você pensou em transmitir alguma mensagem ou não? Foi só, não, quero sentar e quero escrever sobre essa menina? Eu acho que toda vez que eu escrevo, eu tenho o desejo de escrever por escrever, né? O personagem nasce, tem aquela vontade, ou nasce de uma história que eu vivi, ou de alguma coisa que alguém me contou. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo autógrafo de um livro meu, lá em Porto Alegre, e o livro tinha um desenho de um cachorro. Então eu brincava com as crianças, porque na verdade o que aconteceu foi que eu levei o livro mordido pelo meu cachorro. Eu não tinha outro, eu levei mordido. Quando as crianças viram meu livro mordido, elas ficaram encantadas e começaram a morder também. Não, mas isso aqui não fui eu, foi o cachorro. E a gente começou a falar sobre cachorro. E a criança gosta muito de cachorro, né? E cada um foi dizendo do seu desejo de ter um cachorro. E aí, no meio da brincadeira, uma professora falou, posso falar? E eu falei, claro. E ela contou que ela tinha ganho um cachorro uma vez, só que a mãe não quis deixar ficar o cachorro, porque o cachorro chorava muito. E a mãe disse, você tem um prazo, 1 semana. Ou esse cachorro para de latir e chorar, ou ele vai embora. E ela estava desesperada porque ele não parava e ele também não tinha um nome. E aí ela falou assim, de que eu vou chamar ele? Eu não vou dar nome porque eu vou ter que devolver. Até que um dia ela resolveu colocar uma música de Vivaldi, As 4 Estações. E o cachorro parou de chorar. E aí ela... Música o dia todo. Música à noite, o dia principalmente, todo, nome Vivaldi para o cachorro. E a mãe permitiu que o cachorro ficasse. Eu saí com aquela ideia dali. E eu falei, tchau, gente, eu tenho que ir embora. Deixa eu correr. Deixa eu correr que eu preciso escrever. E aí eu escrevi uma história, Meu Cachorro Chamado Vivaldi, que, claro, não é a história dela, porque eu coloquei outras coisas. Mas é inspirada e eu dedico o livro para ela. Que demais. Mas você sabe que isso mexe, acho que instiga também a criança, no caso do teu livro, a ter criatividade, né? A tomar decisões. Poxa, eu quero fazer uma fantasia, eu posso, eu sou capaz. E não ficar só naquele lugar passivo. Que muitas escolas, inclusive, também acabam estimulando isso, né? Da passividade. A forma como a gente dá aula ainda hoje, né? Todo mundo olhando para a nuca do colega. Sim. Então, acho que tudo isso mexe e diz, não, você pode ser criativo. Olha, como é que é o nome dela? A personagem? A personagem. Sabe que não tem nome, Dani? Não? Não, ela é um nome que deseja. Ela, assim, ela tem uns 8 anos. Então ela pode ser qualquer menina. Pode ser qualquer de 8 menina, anos. pode ser. E quando você traz essa coisa da criatividade, assim, eu penso que a escola precisa respeitar isso, né? Eu já dei aula, né? Hoje eu dou aula na universidade, mas eu trabalho muito com a criança. Então eu tô na ONG, lá Aldeias SOS, com o meu trabalho lá de mediação de leitura, mas eu trabalhei numa escola que eu lembro que um dia chegaram para mim e falaram assim, olha, esse menino que vem para você, esse aluno, ele é muito difícil. Ele é muito levado, ele quer aparecer sempre, ele é liderança, cuidado com ele. Para mim são os mais deliciosos. Delícia foi o meu encontro com ele, Dani, porque um dia ele chegou, eu dava aula também, eu contava histórias, né, de formação de leitura. E um dia ele chegou para mim e falou assim, Lúcia Fidalgo, posso ter só 1 minuto de fama? Aí eu falei, até 2. E ele pegava uma guitarra invisível e ficava tocando. E eu falava assim, agora chega, 2 minutos de fama. Aí ele falou assim, agora a fama é toda sua. E ele... Que máximo. Levava Quando você respeita, aula, você escuta, total. você está estimulando Pois isso. é. Não teve o lance da mordida no livro? Sim. Que todo mundo quis fazer Sim. lá a mordida do livro? Sim. Então é a mesma coisa, assim, o aluno, ele pega muito você como modelo, né? O pai, a mãe, quem está criando ele, a professora. Então a criança, ela pega muito isso como modelo. Então se você como modelo escuta ele e dá
dá espaço para ele, ele vai retornar te escutando e te dando espaço. É verdade. O máximo. E essa coisa de escutar aí que você fala, né? Tá muito difícil escutar, né? As pessoas não estão escutando, elas querem falar. Mas a gente precisa ter um momento de escutar. Até a própria natureza. Antes do programa começar, a gente ouviu um barulho. Ah, é um trovão, vai chover. Quando é que a gente para escutar as coisas? É verdade. Né? Para escutar as súplicas que estão do nosso lado. E na escola, às vezes, a gente precisa ter um momento de escutar. De observar também, Sim, de né? dialogar. Uma coisa que eu percebo muito, toda vez que chove e eu tô em casa, eu vou pra janela olhar a chuva, eu adoro. E aí eu fico olhando assim, quase ninguém vai pra janela, praticamente ninguém. Eu não vejo um ou outro, mas assim, que tá na janela e saiu, mas eu não vejo as pessoas observando. Observar, você falou em observar a natureza, observar a chuva. Sim. Né? O que tá acontecendo As ali, pessoas estão muito apressadas para outras coisas na vida e estão deixando de ter tempo para o que é necessário. O necessário é o outro, né? Essa inteligência emocional que a gente fala tanto, a escola ainda não aplica com consciência. É uma pena. É uma pena, porque as crianças hoje, elas estão muito aceleradas. Nós estamos, sim, porque sim. o mundo está. E eu não tenho nada isso. contra isso, mas eu acho que a gente precisa ter esse momento da emoção, de interpretar a emoção. É por isso que a gente fica tão doente, não é? É verdade. Qual foi outro livro que você trouxe? Então, o outro eu adoro, é da Marcela de Carvalho. É um livro lindo, belíssimo. Eu achei muito legal. O Vovô da Vovó de Mossoró. Pois é, e conta a história. A primeira eu quero mostrar porque tem toda... ela tece, né? A Marcela escreve, ilustra, os desenhos dela são todos por ela tecido. Olha então que é muito máximo. bonito, porque na verdade ela costura as histórias. E ela conta nesse livro a história de um personagem famoso da nossa história, que é o Lampião. E é linda a forma como ela conta, porque ela pega uma criança que está dormindo, que é a filha dela, né? Depois ela diz no início, e ela vai contar a história da árvore genealógica da família, e o Lampião aparece na árvore. Que máximo! É maravilhoso o livro, e eu tô Mas encantada. aí a história é a menina que narra, que fala? Não, é a mãe tá narrando para a filha, e ao mesmo tempo ela trabalha com as rimas do cordel. É muito bonito. Ah, é lindo. É muito Lê um bonito. trechinho pra gente. Então, eu vou ler um trechinho que diz assim, ó. Deixa eu ver se eu vou pegar na sorte. Um pedaço aqui. Deixa eu ver. É bem do bonito. É ela bem escreve, bonito. ilustra. A história de Lampião, conhecida em nosso país, encontra a nossa história e tem um final feliz. Feliz para aquele povo da cidade de Mossoró, que tinha como prefeito o avô de sua avó. Aquela cidade rica, a mais desenvolvida do lugar, chamava toda a atenção e Lampião queria entrar. Ai, que é delícia. Muito bonito. Belíssimo o trabalho da Marcela. Que é uma forma também de conhecer outras culturas, né? A gente, em cidade, fica muito focado no próprio umbigo, você não acha? E a gente... Ou no que é parecido com a gente. Assim, a gente fica, às vezes, muito na superfície, né? Eu acho que hoje a sociedade não aprofunda. E isso aqui tem toda uma história. Lampião é um personagem que uns odeiam, outros amam, e outros respeitam, outros têm medo. São vários sentimentos envolvidos num personagem verdadeiro. É bem romântica a história dele, né? Cheia de romance. Eu sempre gostei. Quando eu era pequena, eu queria ser levada pelos ciganos. Quando eu vi um acampamento... Essa história. Pois é. Eu vi um acampamento de cigano e corria lá nessa cidade que eu passava minhas férias, que era em Nova Friburgo, né? Em Muri, precisamente. A minha mãe dizia, cuidado com o acampamento de ciganos, porque dizem que os ciganos roubam as crianças. Eu achava lindo aqueles ciganos com os dentes tudo de ouro, né? Aquelas mulheres cheias de pulseira, ainda dançando, ainda botando aquelas cartas. Eu falei, meu Deus, por que eles não me levam junto com eles? E eu achava aquilo fascinante. A minha mãe sempre também ajudou muito nessa fantasia, porque tudo era muito fantasioso. Ela ficava sozinha com a gente, 6 filhos. Meu pai ia trabalhar e só voltava no final de semana, né? Porque era férias. Então ela tinha que fantasiar muitas coisas para que a gente ficasse presa a ela ali, né? Olha que barato. E o seu pai trabalhava fazendo o quê? Ele trabalhou em várias coisas. Ele passava... Você morava numa cidade e ele ia para outra cidade? Não. A gente morava aqui no Rio, mas era nas férias. Então ela levava a gente para Muri,
Entendi. E ele ficava... E ele continuava trabalhando. E aí a minha mãe ficava com a gente lá. Então era muita criança. Por exemplo, era um lugar muito frio. Então a gente não queria deitar na cama que era gelada. Então minha mãe juntava as camas. Lembro, você já contou e isso. Esquentava, todo mundo, que é uma memória maravilhosa que você tem da infância. Muito, muito grande. Desses momentos marcantes, um outro momento marcante que te inspirou a escrever histórias? Eu acho que é aí quando eu vou para a universidade, né? Quando eu fui para a universidade, eu fui fazer o curso de biblioteconomia e documentação. No princípio, eu não gostava, até que eu conheci uma disciplina, uma professora. Sempre tem essa coisa, né? Essa professora meio que mudou a minha história, né? São maravilhosas. A gente são maravilhosas. Alguns mestres, verdadeiros mestres. Então foi assim, ela abriu para mim, ela mostrou que eu podia ver aquilo com outros olhos. E eu vi todo um caminho de possibilidade, de usar minha criatividade. E aí eu comecei a me encantar pela leitura novamente. Porque muita gente reclama, meu filho não gosta mais de ler. Às vezes é só um momento, depois ele retorna. O filho sempre retorna à casa, né? Então um leitor sempre retorna para o livro e para as suas leituras. Não tenha medo desse afastamento, ele vai voltar. Maravilha. Qual foi a coisa mais importante, se é que a gente pode colocar assim, porque são tantas coisas que a gente aprende na vida, né? Mas vamos reduzir esse espaço para facilitar a tua resposta. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu em casa, Lúcia? Em casa, a minha mãe, até hoje, ela é assim, ela tem 91 anos, né? Mas ela dizia para mim uma frase, foram várias, mas essa marca a minha vida, marca a vida das minhas filhas, marca a minha vida profissional. Não faça com o outro o que você não quer para você. E isso foi a marca registrada na minha vida. Acho que isso, na verdade, delimita um respeito, uma empatia que você tem pela outra pessoa. Aquela coisa de dar e receber, né? E a coisa a minha mãe sempre dizia, não tente interpretar a dor do outro, porque a dor do outro é do outro, não é sua. O que dói no outro pode não doer em você, mas respeita a dor dele. Então, acho que essa questão do respeito com o outro... Grande mestre, o grande ensinamento, sim, acho que sim. Então, já estamos encerrando aqui. A sua dica de leitura são esses 2 livros hoje. Sim. Esses livros a gente pode trabalhar com crianças de qualquer idade. Qual é a dica que você dá em relação a isso? Então, eu acho que esse primeiro, né, o do Carnaval, qualquer idade, né? Porque no final também tem essa referência ao Carnaval do passado e os adultos adoram. É um livro cheio de humor. Cheio de humor. Então, eu acho que qualquer idade, a partir dos 8, 9, 10, 11, 12 anos, você pode puxar para a questão das marchinhas. Sim. Eu faço uma referência com a própria Chiquinha Gonzaga, com Abre Alas. Então, isso aqui dá para fazer um trabalho incrível com a questão do carnaval, das fantasias, das suas escolhas. A gente pode trabalhar várias coisas, né? Texto, história, contextualizar aquilo no momento do país. Sim, a família, né? Como é que a família ali unida, porque tem uma história meio que eles iam todos juntos pro baile, a avó, o avô, tudo vestido com confete, serpentina. Delícia. Bem legal. E o segundo? E o segundo, né, que é da minha amiga Marcela, que eu estou encantada com o livro, também eu penso que é qualquer idade, né? E fazer uma referência a Lampião, tem músicas que falam sobre ele, tem filmes que falam sobre ele, né? Fazer uma referência histórica, como é que o tempo, por que isso aconteceu, por que ele é amado, ele é odiado, ele é respeitado, ele é temido, né? Eu acho que isso tem que ser trabalhado. As próprias crianças pequenas, né, as menores, podem entender, a gente pensa que não, mas eles entendem. Eu acho legal fazer máscaras de cangaceiro. Ai, que né? bacana. O que era usado no cangaço, né? Quais eram as armas do cangaço, como é que eles viviam ali, montar um acampamento na escola. Já introduzir a questão da pesquisa. Sim, não é isso? Montar na sala de aula um acampamento de cangaço, o que eles comiam, quais eram as roupas que eles usavam. Perfeito. Dá para fazer muita coisa. Pedir para tecer também. Ninguém tece mais. Né? Baseado nas ilustrações, né? Olhar. Pedir para tecer. Muitas possibilidades. Sensacional. Obrigada, Lúcia, pela sua participação aqui, sempre a minha consultora. Para mim é um prazer. Sempre dá dicas maravilhosas pra gente. Para mim é um prazer. Sucesso. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora é hora de você conhecer um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. E na volta, você confere a estreia do quadro A Família Pergunta.
Vem novidade por aí, não desgruda. O Educação estreia o quadro A Família Pergunta. Nele, responsáveis por crianças e adolescentes vão poder tirar dúvidas com um especialista. Você manda sua pergunta pra gente pelo e-mail educatvAlerj@gmail.com e nós vamos encontrar um profissional para te dar a resposta. Hoje, quem pergunta é Eduardo Negri, editor de imagem, pai da Ana Clara, de 5 anos. E quem responde é o advogado Paulo Cola, especializado em Direito do Consumidor e Direito da Família, pós-graduado em Processo Civil. Muito bem-vindos ao programa. Qual é a tua dúvida, Eduardo? A minha dúvida é se na guarda compartilhada é necessário o pagamento de pensão alimentícia? Olha, Eduardo, na guarda compartilhada, ela hoje em dia, depois das alterações no Código Civil e no Código de Processo Civil, ela passou a ser o regime obrigatório. Assim, ele é o primeiro, né, que se escolhe. Quando ninguém fala nada entre os genitores, o pai ou a mãe, o juiz de ofício ele vai determinar que ela seja compartilhada. A partir do momento que ela é determinada compartilhada, o que se trata é essa guarda compartilhada? É exatamente o termo. Ela vai ser dividida, as obrigações, o custo da criança, toda esse gasto que envolve se criar uma criança pelas duas partes, não necessariamente igual. A proporcionalidade da questão é de observar o quanto cada genitor pode proporcionar à criança. Então, em que momento se dá a necessidade de se pedir alimentos nessa questão, né? Porque se a guarda é compartilhada e entende-se, né, que ninguém tem que pagar o alimento, mas a partir do momento que um desses genitores, tanto o pai quanto a mãe, não cumprem com as suas obrigações que foram determinadas, que podem ser de forma questionadas pelo Ministério Público ou pelas partes, aí depende do processo, dos requisitos da criança em questão, enfim. Agora, Paulo, essa questão da guarda compartilhada, né? Isso significa um meio a meio? Vamos supor, a semana tem 7 dias, aí numa semana ele fica 4 com o pai, 3 com a mãe, na outra fica 3 com o pai e 4 com a mãe. É sempre assim ou isso difere também de acordo com o poder aquisitivo de cada um? Tudo isso tem que ser regulamentado pelo juiz. É a melhor forma de você não ter nenhum tipo de conflito depois, porque senão a questão fica amarrada. Você dizer que a guarda é compartilhada e não determinar os dias, não dizer, por exemplo, um vai custear a educação, o outro vai ficar com veste, saúde, e tentar equilibrar. Tudo isso tem que ser sempre porque a guarda é compartilhada inicialmente para prevalecer o interesse da criança. Sim, que é sempre o objetivo. Exatamente. E também de manter, né, uma relação familiar. Sim, equilibrada. Perfeitamente. Agora, com relação à pensão, ao que cada um vai contribuir, também vai depender do que cada um ganhar. Mas, a princípio, não há um pagamento de pensão, eu vou depositar tanto na sua conta. Por exemplo, o pai ou a mãe pode, eu fiquei com a educação, então ele pode ir lá diretamente pagar a escola. Não, aí quando a gente está até se tratando dessa questão da guarda compartilhada, em primeiro momento, no primeiro plano, não. Vai ser que a guarda compartilhada para quê? Para aproximar mesmo, para a criança ter uma relação. Sim. Um dia está na casa do pai, daqui a 2 dias está na casa da mãe, e entendeu? Não ter aquela coisa de você mora, que isso, como funcionava antes dessas alterações recentes, a guarda era unilateral, então só uma pessoa tinha guarda e o outro ficava ali pagando a pensão, geralmente o pai. Né? Hoje em dia esse conceito acabou e agora a guarda é sempre compartilhada, então vai ser sempre buscado unir o pai, a mãe e a criança de uma forma razoável, que dependendo do juiz e da vontade das partes. Acaba essa questão da pensão alimentícia, não. Nesse sentido? Se tudo ocorrer bem, dentro de que cada um cumprir com a sua obrigação, perfeitamente, não tem porquê. Mas se uma parte se sentir lesado nessa questão de criar a criança, ela pode sim entrar com um pedido de alimentos. De pensão mesmo tendo a guarda compartilhada. Sem problema nenhum, porque o interesse é da criança. Se aquela pessoa deixou de cooperar na criação dela, ela faz direito de alimentos. Pode ficar com ela, mas não pode pagar a pensão, não pode pagar a escola, não pode pagar a vestimenta. Exatamente. Tem isso. Tá certo. Eduardo, sua próxima pergunta. A gente está com 2 minutinhos aí. Eu queria saber o que significa o termo visitação livre. Visitação livre, ela se enquadra dentro dessa questão da guarda compartilhada. É exatamente o que diz o termo, visitação livre.
pode-se pegar a criança a qualquer momento, é claro, respeitando a proporcionalidade. No caso da questão, se você estivesse tratando de um recém-nascido, uma criança com 7 meses, por exemplo, você não tem como, a visitação vai ser livre, o pai pode ir à casa da mãe a qualquer momento visitar a criança, mas não tem como tirá-la de lá, para um passeio, por exemplo, para uma coisa. Ele pode aparecer lá de repente ou tem que avisar que Não, uma conveniência. Você vai na casa de uma pessoa que você não vive mais naquela casa, você vai telefonar, vai dizer que está indo, mas a mãe não pode impedir ele de ver. Mesmo que seja no lar, sabendo que é uma criança recém-nascida. E é muito difícil para os pais, pai ou mãe, conseguirem isso? A visitação livre? Pela sua experiência, é algo tranquilo? Olha, a questão da visitação livre depende da vontade dos genitores, né? Do pai e da mãe. Quando eles têm essa vontade, esse interesse, é perfeitamente possível, acontece, o juiz não vai se opor, ele vai sempre preferir isso. Sempre é buscado o interesse da criança. Se não der a guarda compartilhada, a melhor opção seria a visitação livre. Não, as duas coisas funcionam da mesma maneira. A visitação livre, ela é um meio dentro da guarda compartilhada. Ah, entendi. Mas pode existir a visitação livre com uma pessoa só tendo a guarda? Pode ocorrer isso? Pode, se a mãe aceitar. Se a mãe aceitar, e isso é deferido pelo juiz. Perfeitamente. Tá bom, muitíssimo obrigada, Paulo, obrigada, Eduardo. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos felizes, paz do eu e até lá. Um mestre caminhava com um grupo de discípulos quando de repente foi atravessar uma ponte. E lá de cima ele viu que um escorpião se afogava. O mestre não perdeu tempo, rapidamente desceu a ponte, entrou dentro do rio e foi salvar o escorpião quando de repente... o escorpião lhe picou o dedo. Sem perder tempo, foi até a margem do rio, pegou um graveto e voltou a entrar no rio. E foi dessa forma que conseguiu salvar o escorpião, que subindo no graveto, pôde ser salvo sem picar o dedo do mestre. Quando voltou a encontrar o grupo de discípulos, todos estavam indignados. Mestre, o senhor é doido? Foi salvar um bicho peçonhento desse, que lhe respondeu um gesto de bondade com um ato violento desse? O mestre, olhando para os discípulos, disse, mas ele agiu de acordo com a sua natureza, e eu de acordo com a minha.